Boa tarde a todos. Aos 21 de dezembro de 2017, reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, de acordo com o edital de convocação publicado no Diário Oficial do dia 21 de dezembro, convocado todos os membros e suplentes, inclusive pessoalmente, nos seus gabinetes, presentes o deputado Conte Bittencourt e o deputado Carlos Osório, na terceira reunião ordinária, que deveria ter sido realizada ontem, e, infelizmente, não temos quórum para abrir a reunião ordinária desse Conselho. Então, nós vamos ter que encerrar. Eu tinha já preparado o meu relatório, já tinha dado o meu voto, porém, ontem, o deputado Marcelo Freixo, percebendo que houve um equívoco, né, porque o voto eu tinha entregue aos parlamentares presentes, que levaram o deputado Marcelo Freixo. O deputado Marcelo Freixo, percebendo o equívoco que tinha cometido ao se entrar em nome dos parlamentares e não em nome dos partidos, conforme reza o Código de Ética e a Constituição Estadual, ele resolveu dar entrada em um novo pedido de investigação, dessa vez dizendo que o partido, eu não tive acesso, mas dizendo que o partido teria assinado. Então, eu entendo, deputado Conte Bittencourt, deputado Osório, que de ofício, tendo em vista que a gente não tem eu vou devolver à mesa, para que a mesa pense esse pedido anterior ao novo pedido, porque perde-se, inclusive, o objeto desse pedido. Tendo em vista que a gente não tem quórum, eu vou fazer esse gesto de devolver à mesa, sem o meu voto, sem nada, dizendo um parecer prévio sobre isso aqui, dizendo que, ao se anunciar no plenário ter dado entrada num novo pedido, esse Conselho vai se debruçar sobre esse novo pedido no momento certo. Então, deputado Conte Bittencourt. Presidente, eu queria solicitar uma diligência maior de Vossa Excelência. Claro. Eu conversei ontem com o deputado Marcelo Freixo, parece que já corrigiu o erro material e já fez o encaminhamento da nova peça à mesa diretora. Acho que a mesa, na minha visão, errou nesse segundo encaminhamento, porque a mesa já poderia ter percebido o erro material ou solicitado do deputado e a bancada que apresentou fazer a devida correção, ou remeter à Procuradoria da Casa, porque mandar uma segunda peça com erro material para o Conselho, isso desgasta o Conselho. Precisa ser preservado nesse momento, que será aqui que se fará o debate, quando for indicado o relator, dessa representação. Então, eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência, que é muito diligente. Essa outra peça já foi entregue. Excelência, encerrar aqui essa sessão, conversar com o presidente, se não pode fazer um encaminhamento ainda hoje e tentarmos fazer uma instalação ainda hoje. Excelência, convocar uma nova sessão para hoje ainda, logo após o plenário, já que entramos de recesso no dia de hoje, só para ganharmos tempo e não passar para a sociedade. Eu aqui não vou tecer comentários da posição de nenhum dos mandatos, cada um tem aí a sua visão nesse processo, a sua responsabilidade pública, enfim. Mas eu acho que a casa não pode ficar, como a imprensa vem tratando, através do seu Conselho de Ética, como uma casa que não está mobilizada para as suas responsabilidades, independente de qual seja o resultado dessa apuração interna, seja contra ou a favor daqueles envolvidos, mas a casa tem que dar uma sinalização institucional para fora. Envergonha, aí alcança todos os nossos mandatos, não só daqueles que estão ausentes, porque envergonha todos nós, por uma falta, dependendo. Hoje eu fiz colonoscopia de manhã, estou aqui, na minha responsabilidade. Tem uma PEC 47, estou aqui para isso também, tá? Mas eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência,
E até apelo para um dos outros colegas do Conselho que possam se dispor a dar quórum, pelo menos para que a gente vença etapas e quando voltarmos do recesso em fevereiro, essa etapa de instalar, indicar relator já tenha sido cumprida. É um apelo que eu faço a Vossa Excelência. Presidente. Deputado Osório. Presidente, eu queria aqui apoiar as palavras do deputado Conte Bittencourt. Nós estamos fazendo a segunda reunião, na verdade, não conseguimos implantar uma segunda reunião consecutiva do Conselho de Ética para tratar do tema em pauta. Acho que essa situação é uma situação extremamente ruim para o Parlamento Fluminense. Afinal de contas, a sociedade espera um mínimo do Parlamento, que ele possa ter as suas instituições funcionando, com as suas representações estando presente e dando quórum às reuniões, para que a sociedade possa acompanhar o trabalho necessário, institucional, dessa casa. É lamentável que nós tenhamos uma segunda reunião consecutiva sem quórum, com ampla divulgação dada ontem, inclusive. Eu sou testemunha do esforço de Vossa Excelência na presidência em cientificar os deputados dessa segunda reunião, e eu gostaria de apoiar a proposta do deputado Conte Bittencourt para que Vossa Excelência pudesse, ao encerrar dessa reunião, procurar o presidente em exercício da Assembleia Legislativa, de modo que a gente possa receber, o Conselho de Ética possa receber formalmente da mesa diretora a nova peça, como foi informada ontem em plenário, dada entrada pelo PSOL, pelo partido PSOL, e para que nós possamos, enfim, aqui, se for o caso, através de uma reunião extraordinária, como proposta para o deputado Conte Bittencourt, darmos início a esse trabalho. Eu acho que seria muito negativo, presidente, nós encerrarmos esse ano, entrarmos no recesso com um assunto dessa gravidade literalmente no limbo. Acho negativo do ponto de vista institucional para a Assembleia Legislativa. E gostaria também de requerer, senhor presidente, de acordo com o parágrafo 7º do artigo 19 da composição do Conselho, que diz o seguinte, nesse artigo 5º, será automaticamente desligado do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar o membro que faltar a 3 reuniões consecutivas ou 5 alternadas durante sessão legislativa, salvo em licença dos termos do artigo 2º, do inciso 2º do artigo 56 da Constituição Federal, ou omissão autorizada pela mesa diretora. Nós, infelizmente, aqui, eu acho que eu tenho que colocar esse assunto, como vice-presidente do Conselho, nós temos aqui a configuração da terceira falta, infelizmente, da parlamentar Daniele Guerreiro, que é membro titular do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Então, acho que essa presidência, seguindo as disposições e ritos internos do Conselho, deveria propor ou promover a substituição da deputada, que não compareceu a 3 sessões consecutivas, para que nós possamos ter um novo membro que possa estar comprometido com o andamento dos trabalhos desse colegiado. Senhor presidente, era isso que eu tinha que dizer, e lamentar, infelizmente, não termos conseguido instalar essa sessão e, mais uma vez, respaldar a proposta feita pelo deputado Conte Bittencourt. Obrigado, presidente. Deputado Osório, deputado Conte, eu acho que as propostas são válidas e seriam interessantes se não fossem contra o regimento e contra toda a legalidade que a gente... Primeiro que nós não instalamos, a gente está aqui só falando para a TV Alerj, porque não há nenhuma instalação, não podemos nem deliberar. A proposta do deputado Conte Bittencourt, ela seria interessante se não fossem os prazos a serem observados pelo Código, tanto pelo Código de Ética, quanto pelo nosso regimento interno, quanto pela Constituição. Para amanhã ou depois, a gente também não ser acusado pela própria defesa de estar cerceando a defesa dos parlamentares. Eu acho que a gente tem que se prevenir. Concordo quando o deputado diz que a mesa deveria ter mandado para a sua procuradoria, e isso que eu vou pedir agora, esse novo pedido, seja encaminhado para a procuradoria da mesa diretora, para que a própria procuradoria faça um parecer para ver se está de acordo com o que reza o regimento e a Constituição. Eu gostaria muito de atender esse pedido, mas, infelizmente, eu não posso atender. Eu vou conversar com o presidente para que a gente não passe a imagem de que nós estamos procrastinando qualquer coisa, porque, no final, quem vai para o Jornal Nacional é o presidente do Conselho. Ontem, fui parar no Jornal Nacional com a matéria sem pé nem cabeça, dizendo-se de uma suposta planilha
a encontrada no deputado Edson Albertassi, onde eu teria indicado 25 cargos e combinado alguma coisa. Nunca combinei nada com o deputado Albertassi. Só pegar meus projetos da Comissão de Constituição e Justiça, que não foram nem votados, e ele era o presidente. Então, que acordo é esse que eu tenho com o deputado Edson Albertassi? Se fosse para combinar alguma coisa de indicação de cargos no Executivo, eu iria combinar com o governador, e não com o deputado Albertassi. Muito menos com o deputado Jorge Pisciani, que nunca se meteu nessa história. E menos ainda com o deputado Paulo Melo. Então, numa tentativa clara de desgastar o presidente do Conselho e me constranger, ontem eu fui parar no Jornal Nacional. A verdade é que ali não tem crime, ali não tem suposição de nada, é uma matéria, e ainda reeditam a questão do meu erro de pronúncia no plenário. Para quê? Para dar a impressão de que esse parlamentar é um parlamentar ignorante. Tudo ali foi orquestrado para diretamente, não é o Conselho, diretamente desgastar a minha imagem. Diretamente desgastar, dizer que eu estou fazendo aquilo. Eu ia, nem li meu voto, já tinha meu voto hoje, ontem na Berenice, e hoje estava na Rede Globo, no G1, dizendo que eu sou contra a cassação, que nós nem estamos discutindo cassação, nós ainda vamos discutir a investigação. Então a gente está aqui, existe uma esquizofrenia coletiva, e eu não posso, deputado, não vou ser acusado de ser contra o Estado Democrático de Direito, ser contra a ampla defesa, ser contra o contraditório. Eu prefiro ser acusado, está procrastinando, eu prefiro ser acusado de procrastinador do que cerceador de defesa. É muito pior cercear a defesa. E essa questão da gente atropelar o regimento para dar uma resposta para a sociedade, ela vai para onde? Onde o próprio partido que entrou sempre faz parar as coisas dessa Assembleia, no Judiciário. E nós podemos sofrer um constrangimento de ver as nossas sessões simplesmente pararem porque nós não observamos. Se eu dou prosseguimento a esse pedido dos 9 deputados, inclusive tem 2 signatários aqui, se eu dou, levando em consideração a mudança da Constituição Estadual, que eles não observaram, talvez por culpa do site da Assembleia, por isso que eu sempre digo, não confie na internet. Não há que se confiar, confie no Diário Oficial. A internet não é fonte segura de consulta. O Diário Oficial tem um artigo da Constituição que mudou. O Código de Ética mudou. Amanhã ou depois a própria defesa cancela a nossa reunião e a nossa instalação. Essa é a verdade. Eu fui criticado por alguns colegas de ter feito a reunião na quarta-feira. Eles queriam que alguns colegas sugeriram fazer hoje. Eu fui cansado. Então, por quê? Então, estão dizendo que eu que estou procrastinando. No final, quem apanha, no final, não é o Conselho, sou eu. Então, eu vou pedir à mesa diretora, vou pedir ao presidente, sim, que ele mande a Procuradoria antes de mandar esse Conselho, para que, se houver algum equívoco, possível equívoco, eu espero que não tenha, deputado Eliomar Coelho, é um pedido, eu espero que não tenha nenhum equívoco, mas se tiver algum equívoco, que esse equívoco seja sanado na mesa diretora e não nesse Conselho, porque já é segunda vez que esse Conselho sofre um desgaste, porque não cabe a este Conselho, não cabe a nós corrigirmos as peças equivocadas que nos enviaram. Não cabe a este Conselho abrir procedimento de investigação de plano. Não cabe a este Conselho. Seria ilegal e inconstitucional este Conselho abrir. Então a gente quer dar todo mundo quer dar uma resposta, e nós queremos uma resposta dos parlamentares. Nós queremos ouvir, até agora a narrativa que pesou o tempo inteiro foi a narrativa da acusação. Nós queremos dar o direito à ampla defesa e ao contraditório. Eu tenho certeza que esse é o sentimento dos próprios deputados signatários. Eu duvido. Eu tenho certeza que esse é o sentimento do próprio judiciário. Os próprios desembargadores querem e jamais vão se negar a dar o direito à ampla defesa. Então é isso, eu não posso atender de convocar uma reunião porque eu não vou queimar as etapas procedimentais, que são as etapas exigidas para que a gente não caia no erro de amanhã ou depois ver uma decisão desse Conselho cancelada. Então, era isso.
E finalizo aqui, deputado Eliomar Coelho. Presidente, queria inicialmente lamentar profundamente a ausência dos outros membros da comissão, do Conselho. A nossa bancada, por exemplo, tinha um membro neste Conselho que foi, jogado para escanteio. E aí, quem assume no lugar não comparece aqui, é um negócio meio complicado. Eu lamento profundamente, entendeu? Não é essa que tem que ser a postura de quem tem o mínimo de compromisso com o nosso Estado, com a nossa cidade. É lamentável. Uma outra coisa que eu gostaria de lamentar também, quer dizer, a peça produzida pela nossa bancada, solicitando que fosse exatamente encaminhado todo um processo de denúncia feito por nós, denúncia que é comprovada aí pelo que está todo dia explicitado na mídia. Eu queria lamentar, a nossa peça não é uma peça que teve equívocos. Equívoco é esta casa, entendeu? Ter um regimento interno modificado e não publicado. Porque não é só na internet, presidente. Não é só na internet. Aqui, 2015, está aqui escrito. 2015. Aqui, o que tem sobre Conselho de Ética é o mesmo que tem no site. Então, não é o negócio da internet. Isso daqui, eu assumi, eu estou no primeiro mandato. Apesar de eu ter uma certa experiência. Mas, quando eu assumi, lá no meu gabinete, receberam exatamente isso aí da presidência, que é o regimento interno. Inclusive, é regimento interno, Constituição Estadual, Constituição Federal, tudo recebido pela mesa diretora. Tudo recebido pela mesa diretora. Então, isto daqui é um instrumento que o presidente da casa tem nas suas mãos para conduzir com lisura, ética e conteúdo moral o processo legislativo dentro da casa. Então, como é que eu vou saber que tem uma nova forma de existir o Conselho de Ética? Então, não é só a internet. Está aqui, 2015, regimento interno distribuído por cada deputado, por cada parlamentar. De maneira que não tem justificativa. Realmente, o que acontece é o seguinte, no fundo, estão empurrando esse negócio para que realmente a coisa não se resolva do jeito que deveria ser resolvido. São 7 membros no Conselho, só tem 3 presentes. Por que os outros não estão aqui? Tem 7 suplentes. Por que não estão aqui? Qual é a nenhuma justificativa sequer dada por cada um dos faltosos. Então, nós não podemos. E realmente, a sociedade lá fora pode ficar certa, está de olho bem arregalado em cima da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Entendeu? Tá. Então, eu realmente quero deixar aqui. Eu sempre desejei participar de comissões permanentes e não consigo participar. Quando eu consigo participar, me jogam lá para a 8ª suplência, entendeu? Às vezes, numa comissão que eu tenho um domínio total, muito tempo dedicado, me preparado sempre para, da melhor maneira possível, exercer a minha atividade, tanto de elaboração legislativa como de fiscalização do Executivo, e esta casa aqui, porque é conduzida de forma totalmente equivocada, errada, desrespeitosa, porque aqui parece que tem dono, teve dono até agora, teve dono, entendeu? Aqui, patrimônio, o tal do patrimonialismo, que a gente critica tanto, não é? Esse patrimonialismo aqui na Assembleia Legislativa é verdade e pronto. Então, eu quero, meu protesto, minha manifestação de indignação, exatamente porque esta é a segunda reunião, não é a primeira, é a segunda. Consignado o vosso presidente, protesto. eu, por problemas técnicos, vou ter que me ausentar uns 10 minutinhos antes da sessão. Mas eu queria só
explicar ao deputado Eliomar Coelho, que chega nessa legislatura, eu e o deputado Luiz Paulo, nos últimos 10 anos, dividimos aqui a corregedoria alternadamente entre corregedor titular e substituto. E aqui nós encaminhamos pedido de cassação de mais de 10 mandatos, apenas 4 confirmados pelo plenário, mas pela corregedoria mais de 10 mandatos foram encaminhados um pedido de cassação de mandato. Então, para deixar claro que o comportamento vai muito em função de cada mandato. Eu nunca tive, quando aqui fui corregedor titular ou substituto, nenhuma interferência de presidência nenhuma, nem de presidência de nenhum colegiado a respeito das nossas investigações e dos nossos encaminhamentos. Tá? Tenho certeza que Vossa Excelência também não permite no seu mandato nenhum tipo de exercício do chamado patrimonialismo legislativo. Justamente nós temos alguns aqui dentro, e aqui tem vários, que preservam esse comportamento de mandato e o espírito que é o coletivo da Assembleia. Mas eu queria só, deputado Eliomar, deixar que a gente precisa ter uma cautela muito grande, porque quando se instala, ou pela corregedoria, ou pelo Conselho de Ética, um processo de abertura de investigação de mandato, a gente tem que seguir rigorosamente o rito do CPP. Nós deixamos de ser apenas uma casa política. É verdade que, no final, o voto tem o tempero político, mas nós precisamos seguir rigorosamente o rito do Código do Processo Penal. Senão, qualquer etapa que a gente avance, por mais cautelosa que seja, ela na frente vai ser derrubada justamente porque não seguimos um pedaço desse rito. Então, aqui, nesse colegiado, diferente das comissões permanentes, e já quero fazer um parêntese aqui, Vossa Excelência tem voz, voto cativo na Comissão de Educação, escolhido por todos nós, membros da comissão, aqui tem 3, mas não é o caso, sei que a sua reivindicação é de outra natureza, na proporcionalidade das bancadas, que eu concordo, né? Mas eu só quero deixar claro, pela experiência acumulada aqui durante mais de uma década na corregedoria e nesse conselho, para que aqueles que querem de fato apurar, em nome do Legislativo, que a gente tenha a devida cautela, porque a partir do momento que é instalado, nós não seguimos mais o regimento da casa, e sim o Código de Processo Penal. A gente passa a ter responsabilidades que vão muito além só da questão do Poder Legislativo. Agora, o deputado Eliomar tem razão, merece. Eu consultei o site, a minha assessoria, e consultamos pelo Código Novo. Eu participei desse debate, eu e o deputado Luiz Paulo participamos desse debate e da comissão que elaborou o Código Novo em 2014. Agora, é inadmissível, de fato, presidente, aí peço aí a Vossa Excelência, como presidente do nosso colegiado, que encaminhe um expediente ao presidente da Casa, que é inadmissível que você tenha 2 caminhos no site da Assembleia Legislativa permitindo a consulta em 2 códigos diferentes. Isso é inadmissível. Se está acontecendo, é inadmissível. O que também, infelizmente, deputado Eliomar, não resolveu o nosso problema aqui hoje, que é falta de quórum. Mesmo que a peça estivesse materialmente correta, hoje a gente não tem quórum. A gente precisa fazer uma reivindicação para o presidente para ir aos líderes das bancadas que não estão com seus representantes aqui, fazer um apelo. Precisamos de mais um colega apenas para instalar e indicar, porque é apenas uma instalação para indicação de relator. E podemos dar sequência a esse trabalho aqui dentro. Eu peço desculpas que eu vou ter que me ausentar antes do plenário. Antes do senhor sair, de Vossa Excelência sair, deputado Conde, eu entendo que eu fui também no site, vi que estava o regimento, tanto o Código de Ética está atrasado, quanto uma parte do regimento interno, mas a Constituição Estadual não. O artigo 257 perde o mandato, sobre a perda de mandato, né, da vacância, 257, perde o mandato do deputado, aí ele vem, mas no parágrafo 1º ele é muito claro, deputado Eliomar, inclusive o Código de Vossa Excelência está lá. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6,
a perda do mandato será decidida pela Assembleia Legislativa em escrutínio secreto e por maioria absoluta de votos, mediante provocação da mesa diretora ou de partido com representação na Assembleia, assegurado ao representado, consoante procedimentos específicos estabelecidos em ato, ampla defesa perante a mesa e ao plenário. Perante a mesa e ao plenário. Então, não poderia um código de ética ser maior do que a Constituição, a não ser que Kelsen não exista mais no nosso direito. A pirâmide de Kelsen fosse relegada nesse momento e nós dissemos o seguinte: a pirâmide de Kelsen não existe, a Constituição é menor do que uma resolução. Por mais que esteja errado, por mais que o Código de Ética esteja errado, sim, no site, a Constituição não está corretíssima, e o artigo, qualquer leitura ampla, pegando o artigo 257, lendo uma peça, não vou criticar a peça porque isso não me cabe, mas qualquer leitura de um advogado que conheço, que estudou durante 5 anos, pode ter certeza que se está aqui na Constituição, esse código está errado, esse código está inválido, vamos seguir o que reza a Constituição. Por isso o meu voto, não somente por isso, não por outro motivo, eu não estou aqui, eu vim a todas as reuniões, eu convoquei as reuniões, e no final, como eu disse, a imagem que se passa é que eu estou querendo procrastinar qualquer tipo de investigação. Quem não deve, não teme. Eu acho, porque tem notícias de jornais, eu também não acredito em tudo que sai ali na narrativa que está ali, não acredito, não sei se Vossa Excelência acredita, em tudo que está na grande mídia corporativa, eu não sei, porque os eleitores do PSOL não acreditam, porque eu vejo direto, acompanho as redes do PSOL, do PT, e eu vejo, chamam de mídia golpista, dizendo que a narrativa, até quer dizer, a narrativa contra o presidente Lula é errada, mas a narrativa contra os deputados está 100% certa. Eu, André Lazzaroni, vou sempre querer, sempre, o direito à ampla defesa e o direito ao contraditório. Sempre. Porque não pode uma narrativa se sobrepor à verdade. E não pode a verdade ficar abaixo de uma narrativa. A gente tem que buscar a verdade. E se nós abrirmos aqui e por um acaso, por uma suposição, estivermos diante de uma situação descabida? Pode acontecer ou não pode? É algo que foge à verdade que possa existir? Pode. Quantas vezes a gente não vê? Não pode todas as narrativas contra o presidente Lula estarem erradas? Por que não? Se a gente hoje vê, tem pessoas que dizem, historiadores que contestam até o fogo em Roma, que Nero não teria mandado colocar o fogo em Roma. Se existe essa contestação e diz que foi a narrativa criada, eu li, esqueci agora o nome do autor, li um livro sobre as narrativas da época, e tinha uma narrativa dizendo o seguinte, que essa narrativa, que quem criou foram 2 jornalistas que era contra Nero, que não era possível Nero ter mandado colocar fogo em Roma, porque ele acionou o bombeiro e foram algumas casas que pegaram fogo. Mas no imaginário popular, Nero tacou fogo em Roma. Por quê? A narrativa de 2 jornalistas antagônicos a Nero à época. Voltaire já dizia que não queria fazer parte da casta porque ele não precisava de um cedro, ele tinha uma caneta. A imprensa é poderosa, é muito forte. A gente sabe disso, respeita. Agora, nem tudo que está lá, às vezes o próprio jornalista é levado a erro, ou não pode ser levado a erro. Então, eu não estou procrastinando, o seu protesto ele é válido, mas a Constituição que está aqui, mesmo sendo a de 2015, dentro do regimento interno, ela é a mesma que está no site, ela é a mesma que nós aprovamos, e não poderia um projeto de resolução ser maior do que a Constituição Estadual. Não estamos nem mais discutindo isso aqui porque não temos quórum, mas é só para deixar consignado que nós não... Eu não sei se o deputado Osório ou o deputado Conte Bittencourt, não falo pelos deputados, mas eu, André Lazzaroni, podem ter certeza, não estudei 5 anos de Direito e mais alguns anos de especialização, não estou nessa casa há 15 anos para atropelar procedimentos, para que a gente dê uma resposta, mesmo que uma resposta seja uma resposta exigida pela sociedade, acima da Constituição. Não pode. A política partidária e a política da vida
tem um livrinho chamado Constituição Federal e um outro livrinho chamado Constituição Estadual que está acima de todos nós. Acima de todos nós. Essa é a realidade. Então, eu quero agradecer, deputado Anderson, porque está na hora da gente encerrar, porque já vai começar o plenário. 2 minutos. Ok. Prometo ser breve, inclusive parabenizar Vossa Excelência, porque sempre foi democrático, sempre abriu, inclusive, a possibilidade de parlamentares que não fazem parte do Conselho de Ética usarem da palavra. Na letra fria da lei, acredito até que Vossa Excelência tem razão, apesar desses erros, e aí a gente não pode deixar de dizer que fomos induzidos a erro. Né? Houve uma indução a erro, mas não tem problema. Na letra fria da lei também... Não foi proposital. Claro, óbvio. Na letra fria da lei também que se obedeça, por exemplo, que está aí, o membro que falta 3 vezes não pode continuar. Mas isso é uma questão... Isso na letra fria da lei, que é uma questão da mesa diretora, obviamente, e que terá que ser discutida. Agora, com todo o carinho que tem a Vossa Excelência, só abrir alguns parênteses, né? Tem alguns cuidados com generalizações, né? Eu acho que tem jornalismo muito sério, tem jornalismo que não é Não, tão não sério. critiquei a imprensa, não. Só- Para deixar muito claro que eu disse que Não, tô pode ajudando- ser induzido a erro, Estou inclusive. ajudando Vossa Excelência. Pode Tô ser, ajudando inclusive. Vossa Excelência. Não, nós sabemos. Eu não sou contra a mídia corporativa. Quero deixar claro que eu não faço parte de um partido de esquerda ou de extrema esquerda que é contra a mídia corporativa. Muito pelo contrário. Eu acho saudável que exista a mídia corporativa e não vejo como algo errado os interesses empresariais que as mídias corporativas tenham. Não acho ruim. Para mim, a mídia não pode ser pública, ela tem que ser do jeito que ela é hoje. Empresas, blogs, a tão sonhada democratização da mídia já acontece hoje com a internet. Só que eu disse o seguinte, jornalistas são levados a erro, são seres humanos, jornais são feitos por seres humanos, só também isso. são levados E a erro. deputados também. Todos nós, seres humanos, podemos ser levados a erro. Então, só para ajudar Vossa Excelência, para que o seu discurso não seja mal interpretado, né, no futuro. Eu lhe agradeço. E quero também fazer uma colocação aqui sobre o pessoal. Né? O pessoal sempre defendeu os direitos, as liberdades e também os direitos democráticos. E é bom que se diga, na peça, o pessoal não fala em cassação do mandato, mas fala na necessidade da investigação para dar, inclusive, a chance dos 3 parlamentares falarem, porque até o momento eles não falaram. Ou que falaram está aí resguardado lá com o judiciário. A sociedade tem direito de saber. Né? A sociedade tem esse direito de saber. Eu sei que nenhum parlamentar, e finalizando, nenhum deputado deve realmente resposta a ninguém. Ontem o deputado Iranil Campos disse isso em plenário. Não devo resposta a nenhum deputado. Agora, no caso específico da ausência seguida no Conselho de Ética, não deve resposta a mim como deputado, deve resposta à sociedade. E deve dar essa resposta à sociedade. E aí, eu quero realmente solicitar, e a gente vê isso hoje já no plenário, a correção do regimento interno, impresso, a correção no site, e obviamente a Constituição está acima do regimento interno, está acima de qualquer coisa, disso eu não nego. Agora, vamos ser sinceros, é só uma questão de adiamento. Será inevitável essa casa ter que discutir esses 3 casos. Não fica para hoje, mas amanhã não tem jeito, não tem como, não tem escapatória. A casa terá que discutir essa situação. Não sei o final da história, deputado André, e não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém, porque todos nós temos aqui relações, encontra no corredor. Não é fácil você ter que julgar um colega. Que fique claro isso. Ninguém quer estar nessa situação, né? Mas a casa tem uma responsabilidade institucional de, inclusive, dar direito aos parlamentares de falar. Presidente, só para... Uma questão, só para deputado Anderson, irretocáveis suas palavras. Né? Deputado Leomar Coelho, eu acho que o direito ao... Aqui está sendo dado, inclusive, o direito ao contraditório, o direito à divergência. Faz parte do nosso dia a dia, nosso parlamento. Dentro de casa, a gente diverge. Eu divido da minha esposa. Não naturalmente, talvez dentro dos nossos 24 horas do dia, a gente convige 1 hora por dia, 23 horas é divergência e ajuste de relacionamento. Se dentro de casa é assim, com filho, imagina no parlamento. Agora, o que eu acompanhei na mídia nesses dias é que algumas previsões, assim, leituras equivocadas. Hoje, por exemplo, o G1 faz uma antecipação dizendo que eu sou contra a cassação. Nós não estamos nem discutindo a cassação ainda. Eu já sou contra a cassação, não. É uma leitura que quem está fazendo isso, provavelmente leu isso nos Búzios.
ou tirou nas cartas, porque a gente não está discutindo isso, gente. Então, mandei na hora uma resposta. A criminalização da política, nós temos, acho que os deputados, todos nós, sejamos de esquerda, como o deputado Eliomar Coelho, o Anderson, o deputado Flávio Serafini, que tem uma postura até mais à esquerda da esquerda, que a gente percebe isso na conversa, vê que são pessoas, o deputado Gilberto Palmares, que tem uma história na esquerda, é histórico, com discurso, e sabem do que é a esquerda e o que é a direita, porque eu vejo pessoas aí dizendo para mim que votam, não, eu voto no Bolsonaro e no Freixo. Eu falo, pô, grande voto, hein? Esse sabe sim votar, esse entende o discurso de todos nós. O deputado Valdec vem de uma carreira política de vereador, sempre militando no Partido dos Trabalhadores. Já o deputado Osório vem mais para centro e centro-direita, eu estou mais para centrão, eu entendo isso, então, mas isso não nos impede de termos um excelente relacionamento, de termos aqui o direito a cada um. E eu concedo a fala, enquanto na minha presidência, eu vou sempre conceder a fala a deputado. Deputado, no meu entendimento, é deputado. E nós, sejamos de esquerda, de centro, de direita, de extrema-direita, nós estamos conseguindo uma coisa com essa luta fraticida e louca que nós estamos vivendo. Uma coisa nós estamos conseguindo: destruir a credibilidade da política de uma forma geral. Porque a gente está passando de um ato isolado de determinado parlamentar ou de determinado político para uma generalização. E aí é um perigo muito grande. Existe um perigo muito grande, mas não vou ser eu que vou falar, porque isso é a história que vai demonstrar. A criminalização que hoje é feita da política de uma forma geral não é boa para ninguém. Não pensem que o PSOL vai se dar bem nessa eleição por um erro ou um acerto do PMDB, de algum parlamentar do PMDB individualizado, ou do PP ou de qualquer outro partido. Porque há que se ter a individualização. A Constituição já diz, a pena, e está no artigo 5º, salvo engano, a pena não passa do apenado. E nós não podemos permitir que a pena passe do apenado, e é isso. É o que eu tenho para dizer. Senhor presidente. Gente, eu sei que vocês querem falar, mas se puderem falar no plenário, são 2h59. Questão procedimental, só, presidente, só para encerrar, e eu acho que o Eu deputado... só vou devolver agora e acabou. Só um minuto, presidente, só para a gente ratificar, nós estamos aqui na segunda sessão do Conselho de Ética, que não é instalado por falta de quórum. Então, eu gostaria de mais uma vez reiterar. Deputada Daniele Guerreiro faltou 3 reuniões consecutivas, tem que ser afastada do Conselho, como diz o regimento. Deputado, nós temos que também solucionar... que entre Não, estou solicitando ao senhor como presidente. Tá bom. O senhor como presidente eu não posso liberar isso agora. Não, eu só estou encaminhando para que o senhor possa tomar essa providência. E o deputado Chiquinho da Mangueira, que é o nosso corregedor, não está sendo mais sequer convocado às reuniões do Conselho. Então, se ele virou corregedor depois de ter sido eleito membro do Conselho, a substituição do deputado Chiquinho da Mangueira, da vaga dele, no Conselho deve ser feita, porque nós estamos com um deputado a menos e precisamos de deputados para dar quórum. Então, por favor, solicitar ao senhor o encaminhamento do caso da deputada Daniele Guerreiro e também, se for o caso, da substituição formal de um novo deputado na vaga do atual corregedor, Osório, deputado Chiquinho da Mangueira. 3 horas da tarde, infelizmente não posso mais abrir a palavra para ninguém, não é uma questão, não me chamem, não me acusem de ditador. Encerrada a sessão. Obrigado.